Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Mensagem presente na revista Reformador de julho de 1965, página 148. Igualmente no livro Bênçãos de Paz, capítulo 16, com pequenas alterações. O versículo: Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Na seara evangélica. Às vezes fugimos ao serviço evangélico, justificando a omissão, a inatividade, com os defeitos que ainda nos caracterizam. Dizemo-nos demasiado fracos para cooperar com a beneficência, ajuda, o socorro material, e desertamos do contato com os irmãos em penúria. Afirmamo-nos inábeis, incapazes, e recusamos encargos honrosos que se nos confiam. Proclamamo-nos rudes, desinformados, em excesso, e rejeitamos a possibilidade de cooperar no ensinamento edificante. Asseveramo-nos na posição de espíritos endividados e fantasiamos incapacidade para o cultivo da fé. Entretanto, é grande contrassenso, contradição, semelhante norma de proceder. Se a criatura humana surgisse instruída no berço, para que a escola na terra? Jesus transmitiu as revelações e lições do Evangelho a homens e mulheres débeis, fracos, frágeis, infelizes, revoltados, obsessos, inibidos, ignorantes, desanimados, doentes. Ele próprio declarou não ter vindo ao mundo para curar os sãos. Evitemos escapatórias diante da construção do bem, que é o dever nosso. A obra de evangelização, e notadamente a que Jesus nos concede na seara luminosa da doutrina espírita, é oportunidade rara de serviço, melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda apreciar. Recordemos Paulo de Tarso, ele, o apóstolo, que recolheu apelos diretos do Cristo, a sementeira de luz, foi positivo ao confessar: ai de mim, se não pregar o Evangelho. E nós, meditando o exemplo, podemos reconhecer que, se não aproveitarmos os recursos de trabalho que o Espiritismo nos oferece, permaneceremos na inferioridade em que temos vivido até hoje, se não descambarmos, descermos para coisa pior. Breve comentário. É indiscutível que a construção do reino de Deus em nosso mundo íntimo demandará ainda muito esforço de todos nós. Ainda não compreendemos o tamanho do projeto, ainda não compreendemos a extensão da obra, ainda não compreendemos as suas interligações em relação ao projeto do destino de todos em conjunto.
Jesus, quando esteve na Terra, animando o corpo físico similar ao nosso, executando a convivência com as mesmas dificuldades e labores que o nosso, deu exemplo máximo de bondade, deu exemplo máximo de prática do bem. Desde a época de uma simples criança, que na narrativa de Maria relatava que mesmo ele, quando criança, se preocupava com os ladrões, os moribundos, com os doutos da lei, tratava a todos com o mesmo carinho e zelo, como se fossem pessoas íntimas dele. E assim ele nos trata até hoje, como seres da criação, o qual nós somos íntimos dele. Mas ainda não compreendemos o que é o serviço evangélico. No primeiro parágrafo, ele comenta assim, Emmanuel: às vezes fugimos ao serviço evangélico. E muitos acreditam que o serviço evangélico ele se restringe a simplesmente ações externas ao nosso mundo íntimo. Não é isso. O serviço no bem, contínuo e continuado, em todos os momentos, seja no lar, seja em trânsito na rua, seja onde for, temos que transbordar o nosso coração em bondade para com todos. Desde do convívio do lar até as condições mais extremadas, mais intensas, de dificuldades no trabalho, com pessoas mais difíceis. O seu mundo íntimo, o nosso mundo íntimo, deve sempre irradiar luzes de bondade para com todos, incessantemente, e executá-los. Não é simplesmente ficar no mundo do pensamento. Quando Emmanuel cita a beneficência aqui é justamente colocar o nosso corpo físico para trabalhar na caridade material igualmente, com os sentimentos adequados, como Jesus já nos ensinou o que é a caridade, benevolência para com todos, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. No quesito benevolência, que é a prática do bem desinteressada, ela também deve se manifestar em nossas atitudes, ao lavar um prato, ao tratar uns aos outros dentro do lar, com o máximo desvelo, o máximo carinho, porque temos que lembrar quem são os recursos, as consequências naturais da benevolência. É a afabilidade e a doçura. Então, não se faz força para produzir a afabilidade e doçura quando estamos realmente imbuídos, realmente envolvidos com a vontade direcionada para a prática do bem, zelosos e carinhosos uns com os outros, estaremos desafiando o nosso mundo íntimo a ser um agente do bem, um construtor do bem. Então, na beneficência, que é aquela ajuda, aquele socorro, às vezes simples na rua, que alguém pede um socorro, uma ajuda, por vezes o que fazemos? Descartamos do contato, desertamos do contato com esses irmãos que estão, por vezes, em extrema penúria. E não nos cabe julgar se está ou não. O que devemos julgar é se o nosso coração está querendo agir no bem ou não. Então ele continua. Por vezes a gente afirma que somos incapazes de fazer algo de bom. E recusamos o quê? Encargos honrosos que nos foram confiados. Por vezes espíritos superiores planejam certos irmãos para trombar conosco na rua, para interagir conosco. E cadê a nossa ação de sorriso e de bondade ao falar, ao agir, ao socorrer de alguma maneira que esteja ao nosso alcance? Se não temos nem prata nem ouro em nossos bolsos, temos o sorriso, temos o tempo de chegar e manifestar pensamentos bondosos pela pessoa. Então, é um exercício em todos os níveis de convivência
que temos que sempre expandir as nossas potencialidades agindo no bem. Então ele continua. Por vezes nos proclamamos rudes. Eu não tenho informação. Eu sou uma pessoa que eu não tenho informação. Eu não tenho como auxiliar, cooperar no ensinamento edificante de ninguém. Como não? Todos nós temos. Será que não percebemos ainda a diferença quando alguém nos fala de uma forma rude, de uma forma zangada, sem carinho, sem zelo? Claro que percebemos que esse não é a forma adequada. Então, todos nós, sem exceção, temos sempre sim a possibilidade de cooperar no ensinamento edificante, de falar com mais carinho, de dar o exemplo de uma palavra que promove a paz e não a discórdia. Precisamos desenvolver as nossas potencialidades de pacificadores diante das situações de tormenta, de dificuldade que estamos mergulhados aqui na Terra, em qualquer meio. Não podemos mais animar ou ficarmos parados na incúria sem nenhuma atitude. Empenhar qualquer tipo de esforço ou nenhum em praticando o mal, porque já sabemos que a ausência da prática do bem já é por si um grande mal. Então temos sim como cooperar nos ensinamentos edificantes. Então, por vezes, pessoas chegam até nós zangadas, frustradas, e cadê nossa palavra de consolo, de amparo? Que isso? Por que estás assim, né? Por que anima essa zangação toda? Não fique assim. Isso faz muito mal para o seu mundo íntimo. E devemos colaborar, cooperar com esse ensino edificante. Precisamos aprender a irradiar o bem em todas as situações. Então, igualmente, asseveramo-nos na posição de espíritos endividados. À medida que a maioria adentra da filosofia espírita, compreende os ensinos do Cristo em mais elevado grau, compreende as necessidades de nascer de novo, de adquirir novas experiências, de compreender os grandes abismos e escombros que ainda se encontram em nosso mundo íntimo, nos reconhecemos todos como espíritos endividados. É inevitável. Mas não é por isso que vamos fantasiar incapacidade para o cultivo da fé. Cultivar a fé, ou seja, estar plantando, regando, cuidando desses recursos de confiança em Deus, em nosso mundo íntimo, é uma atitude que nós devemos fazer e propagar para todos. A humanidade atualmente vivencia situações extremamente difíceis de ausência dessas relações com o Pai. É óbvio que sabemos que são espíritos diferenciados da época do Cristo. É óbvio que sabemos que são safras de espíritos reencarnando diferentes uns dos outros. Mas não é por isso que as leis divinas e, acima de tudo, o amor que o Cristo vem nos ensinar não deva ser a métrica de pensamento e de vida que devemos desenvolver no nosso mundo íntimo. Então precisamos sim cultivar a fé e não viver a vida materialista e a filosofia materialista somente para agradar os círculos de convivência. E Emmanuel continua: entretanto, é grande contrassenso, uma contradição muito grande semelhante norma de proceder. É claro que é um contrassenso muito grande. E ele exprime numa única pergunta: se a criatura humana surgisse instruída no berço, para que a escola na Terra? Ou seja, tudo se renova. A bondade incrível divina nos permite renovar percepções, formas de pensamento. Chegamos de novo na Terra sem aprender, sem estar falando. Se nós não escutarmos outra pessoa falando, nós não aprendemos a falar.
Esse é o ponto mais básico, impressionante. Então, sempre nos é permitido recomeçar e reestruturar o campo dos conhecimentos no nosso mundo de interações para desenvolvermos novas capacidades. Então, quando Jesus vem à Terra, algo extraordinário e aguardado por milhares e milhares de anos, Jesus transmitiu as revelações e lições do Evangelho, ou seja, essa boa nova, de como realmente é Deus, de como realmente é o amor, de como realmente é a verdadeira natureza de cada um de nós. E transmitiu para quem? Especialmente aqueles que estavam com o terreno preparado. Quem? Os homens e as mulheres débeis, infelizes, revoltados, obsessos, inibidos, ignorantes, desanimados e doentes. Ele próprio declarou não ter vindo ao mundo para curar os sãos. Então, Jesus deixa claro a prerrogativa de que todos aqueles que se sentem cansados, frustrados, sem ligação de felicidade plena com as formas de organização do mundo, ainda extremamente materialista no sentido vulgar, da convivência, da pura exploração, da convivência sem amor, almas que nos circundam sem valores reais de construção para a edificação do reino de Deus no nosso próprio mundo íntimo. Ele deixa claro, esses que não estão satisfeitos com os processos de práticas equivocadas, de reações equivocadas do nosso mundo íntimo, pela ausência do bem, estão com o terreno preparado para a busca de uma renovação, de uma nova postura. Então, é inevitável, nesse momento aqui, tenho que fazer um comentário um pouco mais dilatado, porque aqui é algo impressionante. Ocorre quem conhece a obra Paulo Estevão, sabe que existe um momento em que se inicia as perseguições contra os cristãos, e especialmente pelos fariseus, pelos próprios judeus, não aceitando Jesus de Nazaré ser o Cristo, queria abafar e destruir esse conceito, já observado, entendido e assimilado por aqueles que conviveram diretamente e que foram socorridos e amparados pelo Cristo. Surge a figura de Gamaliel, grande doutor da lei, fariseu, responsável pelo um dos assentos importantes do Sinédrio. Decide visitar a casa do caminho, onde Pedro já exercia as ações de beneficência para com essas pessoas que eram totalmente o quê? Abandonadas pelo mundo, os chamados filhos do Calvário, como eles se reportavam a essas pessoas. E eis que Gamaliel toma um susto ao adentrar ao local onde paralíticos, doentes de toda sorte, especialmente aqueles que eram degredados para o Vale dos Imundos, eis que Gamaliel se encontra diretamente, reconhece uma pessoa, um grande amigo dele do passado, e toma um susto. Lá estava esse amigo, prostrado numa maca, com o corpo tomado de abscessos e inflamações oriundas da hanseníase, a lepra, como era chamada. E este Gamaliel não teve como evitar, querendo compreender o que se passava com este amigo do passado. Afinal, como vieste parar aqui? O que houve? Você tinha posses? Você tinha terrenos? O que aconteceu? E o que aconteceu é o que acontece geralmente em muitas situações na época de velhice. Gamaliel então descobre, após longa pausa desse irmão, onde as emoções e as lágrimas
já se esboçavam, transbordando as bordas dos limites do corpo físico, esse irmão pega e relata para Gamaliel: ora, os meus próprios filhos, junto ao Sinédrio, entraram com uma ação, como se fosse uma ação na justiça, e solicitaram a coleta de todos os meus bens. Porque ele estava com uma doença incurável, que era a lepra. Ou seja, hoje conhecida como hanseníase, o bacilo de Hansen. E como naquela época era uma doença extremamente contagiosa, tinha que separar essa pessoa do convívio. Então os próprios filhos tomaram todas as posses, todos os bens. Posses e bens que ele tanto estimava que poderia usar durante o seu período de velhice, como hoje se raciocina o aspecto da aposentadoria. Então pegaram todos os recursos de aposentadoria dele, foram tomados e ele foi enviado para a rua para morrer, desencarnar em algum lugar distante. Só que ele conseguiu se arrastar pela rua, quando não mais os pés conseguiam caminhar, e uma pessoa com uma charrete o recolheu na rua e levou ele para a casa do caminho. Então, após ele mostrar essa narrativa, o próprio Gamaliel estava esboçando aquela situação toda, igualmente com os olhos cheios de água, a ponto de quase desmoronar em grande pranto. Mas conteve a emoção e percebeu que ele mesmo, na condição que ele estava, ele não tinha condições de ajudá-lo. Ele não sabia como tratar a hanseníase, ou seja, a lepra. Igualmente, ele tinha medo de adquirir tais bacilos em seu organismo. Então, igualmente, ele estava em conflito mentalmente, mesmo naquele minuto de máximo choque de convivência. E quando esse irmão, grande amigo de Gamaliel, pega e diz a seguinte frase: foi Jesus que me socorreu e está me socorrendo, através desses irmãos fraternos que me acolheram aqui. Jesus é o Cristo prometido. Gamaliel, então, se coloca numa posição contrária. Como podes criar essa situação que culturalmente a cultura judaica acreditava que Jesus, ou seja, o Cristo, queria transformar todas as nações, Israel, só que não foi compreendido Israel como todas as nações, seria como se fosse um grande príncipe, com muitas riquezas, com muita posse, e queria acabar com todas as iniquidades e diferenças, e ninguém mais ia passar por nenhum tipo de sofrimento. Mas quem ia resolver a lepra? Que príncipe é esse que poderia promover curas e curar a lepra com apenas um toque, um abraço? Ou seja, foi um pensamento altamente infantilizado do ponto de vista de compreensão das leis divinas. Então, quando Jesus veio dar cumprimento à lei de justiça, amor e caridade, justamente no tocante de amor à caridade, aqueles que estavam mais desvalidos, mais necessitados, receberam esse amor e estavam em busca desse socorro, receberam esse socorro. E esse amigo de Gamaliel vira para Gamaliel e fala: hoje estás em condições confortáveis, estás com suas posses, suas riquezas e sua saúde. Você não busca o Cristo, não busca ajuda porque você não se sente que precisa desse tipo de ajuda. Mas o dia chegará em que tudo isso se modifica. E é incrível a visão, esse diálogo dos dois, porque é justamente esse trecho. Ele próprio declarou não ter vindo ao mundo para curar os sãos. Então, todos aqueles que estão confortavelmente na vida material não estão em busca de transformação genuinamente moral. Por vezes, ainda estão prisioneiros aos alicerces de aspectos de felicidade
relacionados ao sentimento e às emoções de conservação do corpo físico, de conservação das sensações físicas. Mas quando a alma começa a sentir falta de outros tipos de alimentos, a alma passa a desejar alimentos realmente não materiais, chega um momento em que a fome e a paz passam a concorrer uma contra a outra. Fome de recursos espirituais, não mais de recursos materiais. Então, Gamaliel ficou espantado com todo aquele processo. E foi Gamaliel que libertou Tiago e, igualmente, Simão Pedro do início das perseguições, o qual Saulo já havia instaurado para defender a cultura judaica da forma de percepção do conceito de o que seria o Cristo para aquele povo, para aquela cultura. Então, precisamos compreender o exemplo dos apóstolos. Por quê? Porque eles evitaram escapatórias diante da construção do bem. E igualmente temos que fazer o mesmo. Dentro das nossas condições parcas, temos que nos esforçar, nos desafiar, colocar o nosso coração à prova para poder desenvolver um pouquinho mais o que é dever nosso. Então já compreendemos que nós temos deveres para com Deus, deveres para com o próximo e deveres para conosco mesmos. Então, o amar ao próximo como a ti mesmo e, acima de tudo, amar ao próximo como Jesus amou, que seria a lição mais importante, é um degraus absurdamente superiores, é classificado como um dever nosso para com o próximo. E temos que fazer o possível para dilatar essas possibilidades dia após dia, com todos aqueles que nos cercam. Então, a obra de evangelização, igualmente, notadamente, a que Jesus nos concede na seara luminosa da doutrina espírita, é a oportunidade rara de serviço, melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda apreciar. Então, eu deixo uma mensagem muito importante para todos nós. A obra de evangelização, ou seja, o que é se evangelizar? É justamente construir o reino de Deus em nosso coração, em nossos sentimentos, no campo dos nossos sentimentos. Aprendemos a desenvolver as potencialidades do bem, porque não aprendemos ainda. Ainda temos dificuldade. Então precisamos dilatar esses potenciais. E a doutrina espírita vem explicar em detalhes o porquê da dor, a nossa origem, o nosso destino, quem realmente nós somos. Nós não somos esse corpo físico. Nós somos espírito. Deus é espírito, não tem nada de matéria. E nós estamos caminhando para Deus. E precisamos compreender as leis que regem os destinos de tudo e de todas, porque são leis atreladas aos princípios divinos que recorrem sempre ao amor e à sabedoria na construção e execução da vontade do Pai. E precisamos, urgentemente, nos mantermos cada vez mais focados nessa construção, nessa grande obra da evangelização. Porque ela não precisa ser apenas ela não deve ser apenas no nosso mundo íntimo. Deve ser igualmente para todos que estão à nossa volta. Por vezes são filhos queridos que estão à nossa volta e que temos a obrigação de obrar, de ajudar, auxiliar a construir aquele novo recurso que nos está sendo disponibilizado, que é a doutrina espírita, aqui encarnados, a desenvolver os alicerces, as sapatas, as bases de construção
do reino de Deus igualmente daqueles que nos cercam. Então precisamos compreender como é esse serviço, como é essa melhoria, como é esse aprimoramento, como é essa felicidade raríssima que nos surgem com acesso à doutrina espírita. Quantos centros espíritas existem no mundo? Pouquíssimos. A terceira revelação é pouquíssimo divulgada, é pouquíssimo compreendida. Então cabe a cada um de nós absorver esses recursos que Jesus nos concede. É uma concessão. A doutrina espírita não é nossa. Essa seara luminosa não é nossa. Mas Jesus concede o acesso para que possamos nos desenvolver e desenvolver a todos que estão à nossa volta. Primeiramente através do exemplo. Igualmente, através da palavra e de ações no campo dos valores do bem, do amor, da renúncia, aprendendo dia a dia a amar e servir. Então, recordemos Paulo de Tarso, ele, o apóstolo, que recolheu apelos diretos do Cristo. O Cristo, Jesus de Nazaré, sabia que Paulo não possuía maldade propriamente dita no seu mundo íntimo, estava tentando defender as leis. Ele acreditava que estava defendendo leis divinas e que aquele conceito de Cristo era contrário às leis como ele compreendia. E como que surgiu esse apelo direto do Cristo? Nas portas de Damasco. Jesus aparece para ele no sol de meio-dia, uma luz de frente, e ele fica cego. Com as seguintes palavras que todos nós recordamos: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquelas palavras de brandura, aquelas irradiações, aquele magnetismo renovador de mundos, certamente transbordou todas as emoções e sentimentos de Paulo de Tarso, ou seja, Saulo de Tarso. Paulo de Tarso é o nome dele romano, inclusive ele gostava mais de ser chamado de Saulo. Em relação ao quê? A sementeira de luz. Porque no fundo, Saulo de Tarso acreditava que a divulgação e a proliferação das leis mosaicas era a essência de tudo, e que esse Cristo iria ajudar a expandir essas leis pelo mundo, e não dilatar a própria lei de justiça para amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade, em hebraico antigo, é apenas uma única palavra. Nós aqui na Terra que aprendemos a separar para compreender, mas tem certos conceitos que não é possível ser compreendidos isoladamente, como esse. Não existe justiça sem amor e caridade. Não existe amor sem justiça e caridade. Igualmente não existe caridade sem amor e sem justiça. É um tripé, é uma tríade que se completam cada um. Então, foi positivo ao confessar: ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque Saulo compreendia que esteve enganado, se enganou o tempo todo. Só que gostamos de nos enganar, né? Ainda quando esse engano nos possibilita recursos pessoais de prazer, de poder, que afaga o nosso orgulho, a nossa vaidade e todas as entranhas equivocadas que construímos no nosso mundo íntimo, que dilacera e derruba e desconstrói qualquer tipo de construção edificante. Então precisamos compreender. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, vamos compreender Saulo de Tarso, o grande divulgador do cristianismo junto dos gentios, ou seja, aqueles que não possuíam e não professavam a cultura judaica na compreensão das leis divinas. Foi divulgar o cristianismo, foi divulgar as leis de Deus de forma mais ampla, e especialmente o Cristo, o Evangelho.
junto daqueles povos que não possuíam nenhum tipo de religião ou possuíam ainda visão muito míope, muito pequenina da relação com Deus. Ainda possuíam rituais extremamente mecanicistas, múltiplos deuses. E ele vai nessa empreitada e faz um trabalho lindíssimo. Então, e nós? Aí o questionamento final é: e nós? Ele meditando o exemplo de Saulo de Tarso, podemos reconhecer que se não aproveitarmos os recursos de trabalho que o Espiritismo nos oferece, permaneceremos na inferioridade em que temos vivido até hoje, se não descambarmos para coisa pior. Então, nós já compreendemos que o Espiritismo, igualmente, veio dilatar e explicar. É a terceira revelação. Eu vos enviarei o Espírito de verdade, que vos esclarecerá todas as coisas. Então, havia uma necessidade de mais esclarecimentos para habitar e coexistir o mundo da razão e dos sentimentos. E que esse embate entre a razão e os sentimentos pudesse alcançar a harmonia, uma construção consciente do reino de Deus em nossos corações. Então esse momento chegou. E igualmente, porque ele comenta: se não descambarmos para coisa pior. Mentes informadas, especialmente todos aqueles que estão em contato com a terceira revelação, são mais cobrados. Quem mais conhece, mais será cobrado. É inevitável. Então precisamos aproveitar esse contato com o Espiritismo, o qual não sabemos se teremos em outras encarnações subsequentes, aprender a valorizar esses momentos e escrever esses recursos em nossa alma, dilatando os nossos potenciais na prática do bem. O Espiritismo não pode ser simplesmente algo filosófico, parado. Não, muito pelo contrário, ele tem que ser ativo em todos os momentos e em todas as situações, seja no translado, na rua, onde estivermos. Temos o poder da prece, temos as potencialidades dos nossos sentimentos e sim, sempre temos a capacidade e a possibilidade da beneficência. Podemos sim ajudar com um prato de comida quem está com fome. Podemos sim colaborar com quem está numa situação de penúria a nos solicitar socorro e ajuda. Aonde está o desafio do nosso mundo íntimo? O desafiar o nosso coração em nos portarmos com a prática do bem. É como se o Cristo estivesse do nosso lado. Te espero amanhã. Para aqueles que não conhecem aquela mensagem da veneranda sobre um garotinho que estava muito preocupado, que queria encontrar o Cristo. E o que ele descobriu? Que o Cristo encontrou com ele todos os dias. Na hora de socorrer um passarinho que precisou de ajuda. Na hora de emprestar um livro para um colega que não tinha livro. Ele não precisava mais usar o livro, mas ainda assim não quis ajudar. Quando foi solicitado ajudar em casa, nas tarefas do lar, ele escolheu, o garotinho igualmente escolheu não ajudar. Então, o tempo todo, Jesus pega e comenta para ele: eu estive em todos esses momentos. Todos esses momentos eu estava te convidando. Vem, coopera, vem produzir, vem servir. E assim estamos ainda todos nós, acreditando que as métricas de paz e de harmonia têm alguma relação com o ócio, ou seja, com não fazer nada, com elaborar pensamentos profundos filosóficos, com alguém do lado passando fome, com alguém do lado precisando de um copo d'água, com alguém do lado precisando de uma palavra amiga, com alguém do lado precisando de prece e de um socorro salutar no aspecto mais simples da convivência. Então precisamos ganhar essa experiência de ajudar e socorrer
em todos os circuitos e situações que nos cercam, especialmente a beneficência material, porque ela fornece recursos a priori imaginados puramente mecanicamente e sem a participação do nosso mundo íntimo, mas vamos observar o contraste. Vamos observar o olhar de sofrimento. Vamos observar as reações daquele outro mundo íntimo, nos agradecendo e, por vezes, até louvando que Deus te ajude, que Deus te forneça muito mais em bênçãos. E sabemos que não somos merecedores dessas bênçãos. Sabemos que essas bênçãos pertencem a toda a humanidade e que todos devemos nos irmanar uns para com os outros, tratarmos todos, sem exceção, como irmãos que realmente somos, filhos do mesmo Pai. E lembrando que na partilha dos bens do Pai, todos os patrimônios são divididos igualmente.